A ordem do universo é absurdamente alta. A pergunta: quem ou que executou esse trabalho para ordenar o universo, se precisamos necessariamente de trabalho para obter ordem? Resposta: 5 minutos. Você basicamente está, se eu não entendi errado, você está falando sobre ajuste fino, né? Tá tudo em ordem, tudo bonitinho, não? Não. Tá. Sobre a ordem, a segunda lei da termodinâmica, a ordem no universo. O universo era para ser desorganizado, que nem um quarto de adolescente, sabe? Uma explosão, mas tá tudo organizadinho. E na realidade a gente está perdendo a ordem, a entropia está aumentando, a energia disponível na forma de trabalho. É uma prova de que não tem Deus, né? Já é uma prova que não tem Deus, porque assim, se Deus tivesse criado tudo perfeito... Não, mas explica, quem executou o trabalho? Ninguém. Se Deus tivesse criado tudo perfeito, se ele existisse, ele não existe. Mas se ele tivesse criado tudo perfeito, o universo não ia caminhar pra desordem, cacete. Ele ia fazer algo, beleza, perfeito, bonitinho, que não ia ser destruído, certo? Você sabe melhor que ele. Eu sou melhor do que ele, eu não escravizo, claro, a minha moral é muito mais elevada, meus valores são muito nobres, eu não saio assassinando crianças, eu sou muito bom. Você sabe até como ele deveria ser, né? Os seus atributos. Sim. E quando ele não é exatamente do jeito que você acha que ele é, você acha que ele não existe, não é assim? Ele com certeza não existe. É, por quê? Porque ele não é do jeitinho que você gostaria, né? Você acredita. Você gostaria? Eu acho que Deus poderia ser muito diferente do que ele é. Ah, então não é diferente de mim, olha só. A noite cai pesada, como se o próprio universo prendesse a respiração antes do inevitável confronto. No escuro, só se ouve o som arrastado de certezas quebrando, como madeira velha cedendo sob o peso do absurdo. E então, lá no centro do cenário, surgem figuras que desafiam a lógica como criaturas saídas de um pesadelo científico. Os autoproclamados defensores da verdade, artesãos da confusão, mestres da retórica vazia. Entre eles, desponta Marcus Eberlin, cuja pseudociência se ergue como uma sombra distorcida, alta, barulhenta e absolutamente descomprometida com a realidade, como se fosse um monstro feito não de carne, mas de argumentos mal costurados. Mas desse breu também surge outra presença, Edson Toshio, ateu militante, professor, firme, direto, como quem carrega uma lanterna potente num porão infestado de superstição. Ele avança sem medo, desmontando cada falácia, expondo cada truque barato desses vendedores de certezas fáceis, e é por isso que esse corte merece ser visto, revisto e estudado. Se você valoriza pensamento crítico, se você entende que o obscurantismo não se combate com silêncio, inscreva-se agora no canal Rebelião Ateísta, deixe o like, compartilhe e fortaleça essa luta. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Trazer você como cientista, podemos trazer você como cientista, claro. e 5 negacionistas? Cara, eu nunca fugi de um pau, né, Edson? Também não, né, cara? O Wagner também não foge não, viu, cara? Assim, cara? Eu não sei de mim, inclua fora dessa, eu tô fora de pau, eu não sei, quem tem uma fixação por esses assuntos, né? Eu não tenho essa fixação que você tem. Tudo bem, você curte, tá bom. Eu respeito. Pessoal, e todo mundo que tá assistindo até agora, por favor, deixa um like, comenta aqui, mano. Quem quiser se inscrever também para ser um dos debatedores de diversos assuntos que a gente vai trazer aí no nosso programa 5 contra 1, só deixar a mensagem aí no nosso Instagram, que é o @DrCast, né, Wagner? 2 T's. Com 2 T. No final. E bora lá, a pergunta de quem, Wagner? Agora é a pergunta do Toshio, 3 minutos. Beleza, maravilha, vamos lá. Quando ele tá comentando, falou na parte filosófica, né? Ih, cara, acabei apertando uma notificação, saiu barato. Deixa eu... Não sou filosófico, vamos ter que pegar a parte da moral, que eu tinha criado um aqui pra você. Vai ser legal. Vamos lá. Tentando me pegar, né, Edson? Bora. Não quero te pegar, não, né? Se God é perfeito, tá? E a Bíblia é a palavra dele, então, portanto, ela seria moralmente perfeita, inerrante, como muitos acreditam. Não sei se você acredita nessa parte, tem alguns que não. Porque me diz assim, se ela é isso, se Deus é perfeito, ela é moralmente o ápice da plenitude, da moralidade, da bem, das coisas boas. Então por que ele ordena, regulamenta e normaliza a escravidão? Isso tanto de Gênesis a Apocalipse, tá? Não é só coisa do Antigo Testamento. Não é uma metáfora, não é uma coisa cultural. É lei que ele estabelece. Êxodo capítulo 21, ele permite vender inclusive a sua filha, que você ama, como escrava sexual, tá? Comprar e espancar escravos, inclusive, né? Aliás, é bem assim, ó, se você bater no teu escravo e ele morrer no dia, você vai ser penalizado. Porém, se ele sobreviver 1 ou 2 dias e morrer,
Aí não. Por quê? Pô, você já teve um prejuízo, ela é propriedade tua. O próprio God falando para Moisés isso daí, tá? Então, isso daí tem também em Levítico capítulo 25, ele autoriza você possuir estrangeiros como propriedade perpétua. Ele pega mais leve com os judeus, você vai ter até o ano do jubileu, mais leve entre aspas, né? Imagina 50 anos você servindo, né? Mas beleza, é tipo uma aposentadoria da escravidão, cada uma, né? Mas você tem isso daí para você, os outros povos, você vai passar até essa propriedade para os teus filhos, beleza? Isso é bem claro lá. Deuteronômio manda você entregar mulheres e crianças como escravos de guerra. Efésios, Colossenses, Tito, 1 Timóteo, 1 Pedro vão ordenar que os escravos obedeçam aos seus senhores, mesmo os cruéis, porque isso é agradável a Deus. Aliás, 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 1, deixa claro que você tem que honrar esse senhor, porque se você fizer o contrário, você está blasfemando a Deus e a doutrina. Ou seja, se você lutar pela sua liberdade, você está blasfemando a Deus. Está isso lá em 1 Timóteo capítulo 6. Apocalipse 18 lista corpos e almas humanas como mercadoria. E Filemon, literalmente, Paulo devolvendo um escravo fugitivo para o dono. Ele não fala para libertar o cara. Então, Eberlin, aqui vai a pergunta, né, objetiva. Como uma moral supostamente perfeita manda escravizar pessoas? Se algo é perfeito, não precisa ser atualizado, né? Então, manda. Bora, olha, gente. Aí, né, mas beleza, aproveita aí, ó. Ficou beleza. Ficou muito claro que o Edson não tem argumentos científicos para refutar a tese de Deus. Eu já refutei faz tempo. Nós combinamos que discutiríamos ciência, não falaríamos da Bíblia. Mas você fala pra caramba da Bíblia, você cita um monte de versículos. Porque eu não sou teólogo. Eu não sou teólogo. Não, mas você obviamente, Deus, ele te revela agora, ele vai te revelar agora. Eu eu gostaria de conhecer muito mais da Bíblia do que eu conheço. Para responder essas perguntas, obviamente, eu teria que chamar o Iago, César Cavalcante, Augusto Nicodemos, não é? Não é a minha praia. Agora, o que o Edson faz então? Como ele não consegue refutar os argumentos científicos, ele tenta me jogar argumentos sobre os atributos de Deus. O Edson, quando você começa a discutir se Deus é perfeito, se Deus não é perfeito, se Deus é mau, se Deus é ruim, você tem que, para discutir os atributos de Deus, reconhecer a sua existência. Então, quando você me faz essas perguntas, você já me mostrou que você já perdeu o debate, porque você está admitindo. Você tem que admitir que o ser existe para você começar a discutir os seus caracteres, se ele é bom, se ele é mau, se ele é justo, se ele é injusto. Deus não precisava ser perfeito. Deus não precisava... Deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar aqui. Você não... Você me pegou? Não pegou, não. Pegou de jeito? Gente, então quando ele começa a discutir os atributos de Deus, aquela velha história, todo ateu fala assim, Deus é mau, portanto ele não existe. Gente, Deus podia ser um carrasco, ele podia ser o cara mais perverso do mundo. Isso não significa que ele não existiria. Nós estamos discutindo aqui evidências de que Deus existe na ciência. Quando você não tem essas evidências, você corre para a maldade de Deus, você corre para a Bíblia. Olha, a Bíblia tem... ela se contradiz, ela mostra um Deus imperfeito, Deus que ordena as coisas que a gente acha que é ruim, sem analisar o contexto histórico e tudo mais. Somos melhores que Deus, Eu não vou discutir esses assuntos, por quê? Porque não tenho a capacidade para fazer isso. Reconheço, não sou teólogo, não estudo a Bíblia com a profundidade que eu gostaria de estudar. Chama aí, viu, do próximo debate, faça essas perguntas pro Iago, pro César Cavalcante, pro Augusto Nicodemos, e discute antes do debate, que vamos discutir as características de Deus descritas na Bíblia. Não é essa a nossa intenção, e eu não vou discutir. Por quê? Porque eu não sou especialista nesse assunto. Eu acho que se você chamar o Iago, chamar o César, chamar o Augusto Nicodemos e outros grandes teólogos, eles vão refutar todos esses pontos. Vão nada, vão passar vergonha. Vamos passar vergonha? Então chama, na próxima vez chama o Augusto Nicodemos, o Iago, chama o Iago. Vamos, discute a historicidade de Cristo com o Iago. Iago, você é fera nisso, hein, cara? Agora, vai passar vergonha. Ele tá fugindo? Por que ele tá fugindo? Por que ele tá desviando a discussão para a Bíblia? Porque ele perdeu na ciência, gente. Os argumentos científicos, tá as evidências, a segunda lei. São 10 leis. Assiste o meu podcast, Edson, tá muito legal. 10 leis que mostram que Deus existe. Cita aí, a lei da complexidade irredutível. A vida tem uma
complexidade irredutível e o que não se pode reduzir. Portanto, um ser capaz de construir complexidade irredutível fez a vida. A vida tem evidências de antevidência. Posso te dar o livro já? Olha aqui, ó. Antevidência. Como Capa tá a bonitinha. química da vida revela propósito. Olha só, o fomos planejados. Vou dar os dois pra ele, depois eu dou pra vocês, tá bom? Olha. Mostra a capa onde? Ali? Você já ganhou, né? Olha aí, ó. Fomos Obrigado. planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Maravilha, gente. Obrigado. Então, olha, eu só não trouxe um lá porque eu pensei que você rasgar. Quanto tempo eu tenho ainda? Tem Um minuto. Quando você não consegue pela ciência, você fica falando que o Marcos assinou um artigo que ele não devia ter assinado, olha só. O Marcos... quando eu vou aí também com os ateus, o Marcos não podia ter publicado mil artigos, ele deve ter roubado os artigos, desclassificando o adversário e saindo fora do centro da nossa discussão. Há evidências científicas de que Deus existe? Claro, Deus é uma obrigatoriedade de ciência, de lógica, de racionalidade. É impossível. A Bíblia diz desunécio no seu coração. Coração, a gente pode dizer que Deus não existe, mas com a razão não. Não há Deus. Olha, Deus é as evidências científicas de que Deus existe são tão fortes que quando você encara alguém que tem essas evidências, você fica jogando para, Deus é mau, Deus é injusto, Deus mandou fazer isso, mandou aquilo, desvia do assunto do debate. Você percebeu, né? Bora, Edson. Não, você cravou agora, hein, cara? Foi em 3 minutos réplica do Toshio. Vai lá, Toshio. Obrigado pelos livros. Legal, você vai gostar, Toshio. Eu Você tinha vai ler. visto. É sério. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu tô dando, mas eu quero que você leia. Se você não for ler, você me devolve. Não, eu leio sim. Você vai ler? Eu vou arranjar tempo aí que eu tô devendo. Eu também leio o livro do Jason Ferrer, que ele me deu ali. Eu li as 20 páginas, não consegui ler até o inteiro. Aliás, já deixa aqui o livro sobre por que Jesus mentiu sobre a segunda vinda. Sensacional, e mostrando o falso profeta que Jesus foi, né? Sobre a questão dos livros, eu pensei em trazer um pra você, mas eu vi um vídeo lá que você ia queimar, porque eu imprimi aquele, né, da evolução é um fato. Falei, não, mano, o cara vai ficar pé da vida aqui, ele vai querer. Eu falei, não, deixa quieto. Cara, então por isso eu não trouxe nada. Aquele livro da academia é infame, tá? Você sabe ela é bom pra caceta, velho. Você leu? Li. Me diga se você leu. Eu li. Você não leu? Eu li. Aquela é uma porcaria, aquele Como livro. assim, nós lemos, não estamos refutando. Não tem nem referência no livro, cara. Depois a gente não pode tem pegar nem referência. Eles nem colocaram referência. Nós estamos escrevendo, viu? Academia Brasileira de Ciência. Nós estamos escrevendo uma refutação para aquela porcaria que vocês estão agora querendo doutrinar nossas crianças na escola. Com aquela porcaria daquele livro. Não existe fato em ciência. Sabe o que vocês mostraram? Que vocês são religiosos. Vocês creem tanto em Darwin que você acha que aquilo é um fato. É ruim ser religioso. Não existe fato em ciência. Ciência tem teorias provisórias que estão sendo reavaliadas à luz das novas evidências. E as novas evidências acabaram com a evolução. Não tem evolução no registro fóssil, não tem revolução do nosso genoma. Tem. É só isso que ele consegue falar. Tem, mas não tem, gente. Cara, tem milhares de artigos que refutam você. Vamos falar sobre o registro fóssil. Eu vou à próxima pergunta sobre o registro fóssil. Bora. Sobre o... Vamos lá. Peraí. O meu é o quê? 2 ou 3? Réplica 3 minutos. É réplica? 3 beleza. minutos. Tá certo. Eu tinha perguntado... tá. Então você viu que ele tá dizendo que eu fugi. O Marcos começou aqui se apresentando e citando os textos bíblicos. Vira e mexe, ele acabou de citar de novo o texto bíblico. Mas eu não fiz nenhuma pergunta pra você sobre a Bíblia. Mas na hora que eu pego e falo da Bíblia... Não, mas eu fiz alguma pergunta da Bíblia pra você. Aí não, cara. Ele pode citar, você pode citar. Eu posso citar, você pode citar a Bíblia também. Você então, citou um monte de Bíblia, mas não faça pergunta sobre a Bíblia, porque a Bíblia não é assunto do nosso Se debate. você está fundamentando a sua defesa... Eu cito quanto eu quiser, mas você não pode fazer a pergunta. Posso, porque você está usando ela como base para a sua justificativa. Claro que não é o assunto do nosso debate. Sabe por que isso? Porque você sabe que eu posso citar nas minhas respostas, você pode citar nas suas, mas você não pode pôr Bíblia nas perguntas. É impossível você pegar... E, ao mesmo tempo, isso é interessante, né? Primeiro, você reconheceu que você não tem o conhecimento para tal. Parabéns. Claro que não tem. E você não saiu defendendo escravidão. Que nem, por exemplo, tem algumas pessoas que saem defendendo. Então, menos mal. Isso é bom. Ao mesmo tempo, você falou, como é que eu posso pegar e avaliar pela minha ótica do que é bom ou não aquilo que Deus fez? Isso quer dizer que você, de alguma maneira, está dizendo que esses males todos que eu falei, eu só falei da escravidão, não falei de outros. Então você está dizendo que isso pode ter alguma justificativa plausível, porque Deus pode saber o que é. Então,
Você sabe que é um tema espinhoso e você sabe que é uma porcaria, porque você só tá fazendo cherry pick nos textos que te agradam. Quando chegam nesses daqui de Gênesis e Apocalipse, como eu mostrei agora, isso vai doer tanto em você que você sabe que é cruel, você sabe que não é legal, e você vai sair correndo. Só que aí você quer dizer que eu tô evitando. E não, você tá citando a Bíblia do início ao fim. Então eu pego, já que você usa a Bíblia, você tem que ser confrontado com a Bíblia para mostrar que você, primeiro, não conhece ela, isso porque é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, e nada na ciência, como você disse, não pode, na ciência, ela tem que bater com a palavra. Ué, a tua obrigação, Marcos, é saber a palavra. Ela é de Deus, você não ama a Deus? Por que você não conhece essa porcaria? Me fala. Você tinha que saber isso do início ao fim. Você tinha que ter essa capacidade de me refutar. Você está no Instituto Presbiteriano. Você deveria ter acesso. Você tem acesso à Bíblia. A primeira Bíblia que eu abri para ler era do meu irmão mais velho que se formou na Presbiteriana lá. E ela tava lá, achei bonitinha, peguei para ler. Tá? Era essa daí, que eles davam para quem se formava ali. Você tinha obrigação, isso é uma vergonha. Ou seja, é um filho que está envergonhando o pai. Você não conhece esse seu pai. E você deveria saber defender isso daí. Só que eu sei que é impossível defender porque é uma coisa ridícula mesmo. Agora, sobre a ciência, eu não fugi de nada. E ao contrário, provei por A mais B, inclusive dos artigos em que você não trouxe nenhum e que está errado. E respondi todas as coisas que você trouxe. Tá gravado, o pessoal pode pegar e voltar. E o que você falou é mentira. E já falei Apocalipse 21:8. Tu vai arder lá no lago de fogo e enxofre. Junto com o bico. É mentira, isso aí não existe, caralho. Eu não vou lá também não, porra. Qualquer coisa a gente faz uma revolta, porque como o pessoal nunca morre, vai ficar ardendo eternamente, a gente vai se acostumar. Então se a gente vai se acostumar, a gente pode se reunir, se revoltar, tomar o posse lá do lugar de Deus, porque ele é fraquinho mesmo, né? E aí a gente se vira. Beleza na represa? Deixa eu ver aqui. Complexidade irredutível não existe, já tem artigos mostrando isso, é tudo mentira. Valeu. Bora, olha. Pergunta agora do Eberlin em 3 minutos. 3 minutos, sim. Olha, gente, o que acontece? Obviamente, todas as perguntas que eu fiz, vocês podem voltar aqui, eram perguntas absolutamente científicas. Claro que todos nós temos liberdade nos nossos comentários para falar o que a gente quiser. Eu não posso fazer a pergunta fora do contexto do debate. E o que aconteceu? Ele fez. Por que ele fez? Porque ele não consegue na ciência defender as suas teses. Aí ele joga para Deus é mau, Deus é injusto, Deus defende isso, Deus defende aquilo. Quando ele começa a discutir os caracteres de Deus, ele tem que reconhecer que Deus existe. E ele perde o seu debate quando ele faz isso, não é? Ficou muito claro isso. Ninguém está impedido de citar a Bíblia. Ele citou um monte a Bíblia, eu não falei nada. Agora, quando ele faz a pergunta sobre a Bíblia, em assuntos que eu não sou especialista, claro que não, eu decidi me especializar em outra área, eu quero fazer uma defesa científica sobre a existência de Deus, é uma constatação de que ele perdeu no debate científico. Vamos fazer uma pergunta agora, né? Tem um tempinho aí? 2 minutos. 2 minutos? Então legal. Maravilha. Tá acabando minhas perguntas aqui, hein? Pô. Bora. Olha, quero fazer uma pergunta sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que sistemas desorganizados são muito mais prováveis, quase que infinitamente mais prováveis do que sistemas ordenados. E que só conseguimos vencer a desordem, a entropia, com trabalho executado por máquinas. Você conhece a segunda lei da termodinâmica, né, Edson? Provavelmente. Mais ou menos. Temos sistemas de altíssima ordem no universo. As galáxias, um buraco negro estabilizador maravilhoso, que está desde o princípio lá. O buraco negro foi uma grande surpresa, né? Supermassivos. O universo não está se expandindo porque as galáxias são extremamente concentradas. O efeito da expansão teria expandindo as galáxias. Não sei se você já leu um artigo do Jason Lai, o que ele publicou, tá no meu Instagram, você dá uma olhadinha lá, você vai encontrar. O único efeito que nós estamos vendo é da distância, não da expansão do universo. A expansão do universo caiu também com James Webb. Mas temos sistemas de altíssima ordem no universo, as galáxias. O sistema solar não faz o menor sentido. Você conhece o problema dos 3 corpos em física. A gente consegue estabilizar muito bem 2 corpos por gravidade, mas 3 corpos é um caos. O sistema solar tem lá os 8 planetas, o Sol maravilhosamente sincronizados. As condições iniciais para que esse sistema solar pudesse estar estabilizado como ele está, e nós fizemos os cálculos, esgota os recursos probabilísticos do universo. A ordem do universo é absurdamente alta. A pergunta:
Quem ou que executou esse trabalho para ordenar o universo? Se precisamos necessariamente de trabalho para obter ordem. Toshio, resposta, Valeu. 5 minutos. Você basicamente está, se eu não entendi errado, você está falando sobre ajuste fino, né? Tá tudo em ordem, Não, tudo não. bonitinho, não? Não. Tá. Sobre a ordem, a segunda lei da termodinâmica. A ordem no universo. O universo era para ser desorganizado, que nem um quarto de adolescente, sabe? Ah, sim. Uma explosão, mas tá tudo organizadinho. E, na realidade, a gente está perdendo a ordem. A entropia está aumentando. A energia disponível na É uma forma prova de de que não trabalho... tem Deus, né? Já é uma prova que não tem Deus, porque assim, se Deus tivesse criado tudo perfeito... Não, mas explica Ele não- quem então, executou o trabalho. Ninguém. Se Deus tivesse criado tudo perfeito, se ele existisse, ele não existe. Mas se ele tivesse criado tudo perfeito, o universo não ia caminhar pra desordem, caceta. Ele ia fazer algo, beleza, perfeito, bonitinho, que Você não sabe ia se melhor que destruir, ele. certo? Você sabe melhor eu sou que ele. melhor do que ele, eu não se escravizo, Claro, eu sou, você a minha é. moral é muito mais elevada, Você meus é valores muito são melhor. muito nobres, É, eu não você saio sabe mais assassinando que crianças, eu sou muito bom Você mesmo. sabe até como ele deveria ser, né? Os seus atributos. Sim. E quando ele não é exatamente do Porque a jeito que criação você acha humana, que ele né? é, você acha que ele não existe, não é assim? Ele com certeza não existe. É, por quê? Porque ele não é do Mas jeitinho que você gostaria, né? Você acredita. Você É, gostaria... eu acho que Deus poderia ser muito diferente do que então, ele é. então Mas eu não sou assim. diferente de mim, olha só. Não é então por você isso tá que criticando por quê? Por isso que eu vou negá-lo. Porque eu não acho que ele é exatamente do mas ele jeito não que eu existe gostaria mesmo. que ele Chama fosse. ele aí pra ele provar o que é. Você consegue? Eu gostaria que ele viesse aqui. Mas é mentira. Não vai Mas acontecer. ele não vem, porque ele é misericordioso. Não, é porque não existe mesmo. Tá relaxa. bom, tudo bem, é sua conclusão, não é? É a verdade. Os grandes cientistas É o fato. concluíram diferentes, né? Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima, você tá né? sempre repetindo a mesma coisa. Claro que eu tenho que repetir. Mas Você vamos não- lá. você Porque não é entende? verdade. Ah, Não tem isso na ciência. Não tem na quando ciência que você vai Deus ensinar alguma existe, coisa, você não tá? repete várias vezes na sua aula para que o pessoal... Mas você fala uma verdade, não uma mentira. Você tá falando uma mentira. Como é que você sabe que é uma mentira? Porque é claro que quanto mais você conhece sobre a vida, sobre a ciência e tudo mais, você constata que Você não tem sabe Deus que é uma nenhum. mentira, né? É lógico que é uma mentira. Claro, a gente tem... você Tanto tem é certeza- que você foge tem até da várias sua própria certezas. fé. Você tem certeza que Deus não existe, não tem? Absoluto. Eu estou convencido que Deus existe, mas certeza eu não sei. tenho. Sabe mas quem não é tem que como, tem né? certeza? Quando a gente sabe pouco, a gente tem certeza. O efeito Dunning-Kruger, conhece? É mesmo? Por exemplo, eu tenho Quanto certeza... menos você sabe, mais Olha certo só. você está que você sabe. Não, é coisa óbvia. Por exemplo, você É. tem certeza que o Papai Noel não existe? Claro Você tem que não. dúvida? Você tem dúvida do Papai Noel? Que não dá pra- Nossa, que legal. Dá pra você provar a inexistência de Alá. alguma então coisa? pode ser Alá. Seu Deus pode ser Alá. Não, não, seu não, Deus pode não, ser não, Vishnu, não, não, Krishna, não. Pode? Brahma. Claro que Pode pode. ser. O seu Deus Mas pode ser qual qualquer é o um. melhor candidato? Nenhum, tudo podre. Porque não tem Deus, Ó, cara. É tudo cara, criação melhor- humana. Ó, Você mas acabou de confessar que você não, tem certeza primeiro do você seu diz Deus. que pode ser várias coisas. Você- Quando eu quero provar qual é o melhor candidato, você já disse que ele não existe. Você que acredita. Eu tô colocando você na jogada. Eu sei que não tem. É a mesma coisa. Eu sei que não tem Papai Noel. Eu sei que não tem Fada dos Dentes. Eu sei que Saci Pererê não existe. Do mesmo jeito que eu sei que Deus não existe. Isso é óbvio. É coisa básica. A única questão é que como tá no nome de Deus, a gente foi doutrinado ao longo de séculos que isso daí tem que ser respeitado, a pessoa fica com receio de pegar e falar, não, mas será Deus? Cara, é a mesma Ô coisa, Edson, velho. não se prova a inexistência de alguma coisa, Edson. Você sabe Aí, muito bem. por isso, Mas ele quer provar a inexistência de eu alguma dei coisa. chance pra você provar a Grandes existência. alegações, existem grandes evidências. Boa, Carl cadê? Sagan falou Exato. sobre isso. Me diga aí qual é a sua grande evidência da inexistência de Deus. Exatamente, pegar todas as características que eu elenquei e mostrei que são todas contraditórias, já acabou. Não. Eu mostrei que ele o tem Deus da ser- Bíblia não ele é tem um que ser podre, se ele imaterial, atemporal e todo-poderoso. É o Só nada. isso. É o nada. Pronto. Já Nada era. não, É não lógico, existe. ser imaterial, espacial, atemporal não existe. Você tá preso Não na existe. realidade material. Você tá preso dentro da sua caixa. Sabe, isso é um argumento filosófico, pessoal, é o seguinte. Você só eu, vê. eu já destruí, calma, eu já destruí tudo o que Sabia você que as poderia pulgas não alegar. acreditam em cães? Pulgas não acreditam em cães. Você entrevistou quando? Ainda, vamos lá. É igual a pulga. Você fala a Ele é língua uma das pulga pulgas? que não acredita Você em que cães, falou a porque eles língua só das vê os pulgas? pelos, sabe? Vamos lá, vai nessa, porque elas escolhem até onde vai, viu? Mas vamos lá, eu nem sei onde é que eu tava na resposta. Você tá na resposta, eu pausei que eu vi que aqui. você pausou aí, eu nem que o sei. papo tá. começou É, tá bom, valeu, eu pausei. Vai, Vai lá, essa é da hora. Bora. Legal. Boa pra caramba. Beleza. Ó, o Rogério Esse ficou bom, não O ficou? Rogério tem um Tá tio legal lá em demais. Minas que tem certeza que o Saci Pererê existe, cara. Eu sei, eu conheço pessoas que acreditam em Saci Pererê. Mas eu falei que não existe. Ele mesmo acredita em fantasma. Então, poderia chamar ele. Posso, pra gente. posso falar de alguns milagres que eu testemunhei? Pode, claro. Posso contar um? Pode. Ó, Manuel Simões de Jesus, um homem, um espanhol, É. bastante velho, primeira igreja batista de Campinas.
Ele subiu no 3º andar, estava construindo o templo, segurou uma madeira e caiu. Quando ele caiu, fraturou vários e vários ossos. Meu pai que correu lá e eu fui junto com ele. Colocaram ele dentro de um carro, pensa bem, e levaram para um hospital em Campinas, assistência portuguesa lá, uma coisa assim. Beneficência portuguesa. Tem uma aqui então. Chamaram os parentes, embrulharam em gases e esperaram ele morrer. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, ele não morre. Chega depois de uma semana, começa a tirar as gases, ele está perfeito. Ele entrou na igreja, eu vi ele andando, eu vi ele quebrado no chão. E todo mundo comovido, agradecendo a Deus por esse grande milagre. Meu neto, Theo, quando minha filha ficou grávida, tá aí, você sabe disso, né, Tata? Foi fazer um exame lá, aquele exame de translucência nucal, conhece, para síndrome de Down? Deu 7, 8 centímetros, no máximo 1,5. A médica pegou o exame e falou assim, olha, ele não vai sobreviver, se ele sobreviver ele terá síndrome de Down e o coraçãozinho é extremamente fraco. É certo que ele falecerá. Sentamos, clamamos a Deus e ela falou assim, vamos pedir um exame extra. Em 20 dias fez um novo exame. Ela olhou e falou assim, impossível, não é a mesma criança. Ele nasceu perfeito, lindo, maravilhoso, porque dobramos os nossos joelhos, Edson, e clamamos ao Deus misericordioso pelo Theo. O Theo é o menino mais lindo do mundo. Ele fez a propaganda das fraldas não, a outra lá, pode falar. Kruger, alguma coisa assim. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. A médica olhou e falou assim, impossível. Não, é possível, porque o Deus do impossível faz milagres. Testemunhei vários e vários milagres na minha vida. Por isso que eu não só estou convencido que Deus existe pela ciência, mas Ele tem participado na minha vida com grandes milagres. Você falou aí que só os milagres eles teriam que acompanhar, não teriam? Os milagres acompanham. Vários e vários e vários relatos de milagres que gente que está do meu lado, que crê em Deus, tem testemunhado nas suas vidas. Os milagres acontecem todos os dias. Então nós temos não só evidências científicas, mas nós temos um Deus que ainda opera milagres. E sabe qual vai ser o maior milagre de todos, Edson? Você vai crer nele e nós estamos orando por você. Todo mundo, gente, vai dobrar o seu joelho na sua casa, vai começar a orar pelo Edson. Você não vai deixar essa vida antes de dobrar o seu joelho e reconhecer que esse grande Deus fez todas as coisas. E sabe o que ele vai fazer? Eles vão provar mais uma vez. Sabe o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te perdoar. Como o ladrão da cruz falou assim, olha, se você é Deus, saia dessa cruz. Ele falou assim, o outro falou assim, puxa vida, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. O que Jesus falou? Em verdade te digo. Depois de assistir ao debate inteiro, o que fica evidente é a disparidade entre dois mundos. De um lado, um discurso que se esconde atrás de jargões científicos para defender uma conclusão já escolhida previamente, e de outro, um esforço claro para sustentar um diálogo racional baseado em evidências reais. A refutação ao que foi dito no vídeo não é apenas possível, mas necessária, porque as afirmações feitas ali tratam conceitos sérios da ciência com uma superficialidade que chega a ser alarmante. A começar pela constante invocação da segunda lei da termodinâmica, como se fosse um argumento contra a possibilidade de sistemas complexos surgirem naturalmente. Esse erro já foi explicado por incontáveis físicos, desde os mais tradicionais até os mais contemporâneos. A segunda lei não impede a formação local de ordem, desde que haja energia suficiente fluindo pelo sistema. A Terra recebe energia constante do Sol, o que permite processos biológicos e físicos gerarem estruturas complexas. Nada disso viola qualquer lei natural. A afirmação de que ordem só surge por trabalho executado por uma máquina inteligente é apenas uma analogia antropocêntrica, sem sustentação científica, confundindo processos físicos com construções humanas. Além disso,
A ideia de que galáxias organizadas, sistemas solares estáveis e fenômenos cosmológicos exigem um ordenador ignora completamente a física newtoniana, relativística e quântica, que descreve com precisão como estruturas emergem espontaneamente através de interações gravitacionais. O problema dos três corpos, citado como se fosse um mistério insolúvel que colocasse a ciência contra a parede, não impede a existência de órbitas estáveis. Ele apenas significa que não existe uma solução analítica simples. E mesmo isso já foi explorado extensivamente por simulações numéricas e por modelos que descrevem como sistemas como o nosso se formam naturalmente. Nenhum cosmólogo sério usa esse argumento para sugerir a necessidade de intervenção sobrenatural. Quando o debate tenta migrar para moralidade e Bíblia, o cenário muda de direção, mas não de qualidade argumentativa. A recusa em discutir textos religiosos sob a justificativa de não ser a área de especialidade contrasta com o uso constante de referências bíblicas, quando convenientemente alinhadas ao próprio discurso. Essa assimetria revela que o problema não é a ignorância do tema, mas a falta de consistência. Se a Bíblia é trazida como fonte de autoridade ou como complemento ao argumento científico, ela deve ser igualmente analisada quando expõe práticas moralmente problemáticas, como escravidão, violência divina e regulações éticas compatíveis com sociedades antigas, mas incompatíveis com sociedades modernas. A fuga desse tema apenas demonstra que tais passagens não resistem ao escrutínio racional. Toshio, ao pensar logicamente, aponta que se Deus é apresentado como perfeito e moralmente absoluto, então as leis atribuídas a ele deveriam refletir essa moralidade supostamente universal. Se elas falham nesse teste, ou Deus não é perfeito, ou a Bíblia não representa sua vontade literal. Não há uma terceira possibilidade que mantenha íntegra a premissa proposta pelos próprios defensores do texto. Recusar essa discussão equivale a admitir que os argumentos bíblicos usados ao longo do vídeo foram meras ornamentações retóricas, não bases consistentes. Outra parte fundamental da refutação diz respeito ao uso da palavra fé como explicação final quando a argumentação científica se esgota. Afirmar que milagres vistos pessoalmente constituem evidência objetiva é confundir experiência subjetiva com demonstração empírica. Situações médicas extraordinárias, diagnósticos imprecisos e recuperações surpreendentes são estudados na medicina há décadas, e nenhum deles exige intervenção sobrenatural para serem compreendidos. A ciência não nega que eventos inesperados aconteçam, ela apenas evita atribuir causas extraordinárias quando existem explicações plausíveis dentro dos limites naturais. Relatos pessoais não são provas, e depositar o peso de um argumento cosmológico inteiro em testemunhos individuais enfraquece qualquer pretensão de rigor. Também se observa o uso constante da palavra complexidade irredutível, conceito desmentido inúmeras vezes pela biologia evolutiva moderna. A evolução opera por exaptação, coaptação de funções, duplicação gênica e modificações graduais. Muitas estruturas consideradas irredutíveis décadas atrás foram compreendidas em detalhe, com mecanismos evolutivos bem documentados. Usar essa expressão hoje é ignorar décadas de pesquisa séria publicada em revistas científicas de renome. Outro ponto do debate envolve a insistência de que não existe evolução no registro fóssil. Isso contradiz frontalmente toda a paleontologia moderna, que possui não apenas fósseis transicionais, mas sequências completas mostrando mudanças graduais ao longo de milhões de anos. A própria genética comparativa confirma essas relações, com padrões de similaridade genética previsíveis e universalmente confirmados. Dizer que não existe evolução no genoma ignora completamente a filogenética molecular, uma das áreas mais sólidas das ciências biológicas. A ciência não trabalha com certezas absolutas, mas com teorias robustas apoiadas por evidências abundantes e replicáveis. Evolução é uma dessas teorias, confirmada por múltiplas áreas independentes.
Por fim, a própria tentativa de transformar a ausência de certeza em virtude espiritual é reveladora. A ciência não exige certeza total. Ela trabalha com probabilidades, hipóteses e revisões constantes. A religião, por outro lado, frequentemente exige certeza absoluta mesmo sem evidências. Quando alguém afirma ter convicção, mas não certeza da existência de Deus, isso não coloca o teísmo em posição epistemicamente superior, mas apenas mostra que sua conclusão não se apoia em demonstrações, e sim em crença pessoal. Ao analisar tudo o que foi dito no vídeo, a conclusão é clara. Nenhum dos argumentos apresentados como científicos exige, aponta ou sugere a necessidade de um criador. Todos possuem explicações naturais robustas. A ciência não está ameaçada por questionamentos, mas pela distorção de seus conceitos. Debates como este não mostram fragilidades da ciência. Mostram fragilidades do uso indevido de ciência para defender conclusões teológicas. E é justamente por isso que refutá-los é tão importante. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo nesse confronto entre razão e pseudociência, entre argumentação sólida e acrobacias retóricas entre quem se apoia em evidências e quem tenta dobrar as evidências à força para caber dentro de uma narrativa pré-fabricada. Se você chegou até aqui, é porque valoriza pensamento crítico, autonomia intelectual e a coragem de enfrentar discursos que tentam empurrar ignorância embrulhada em linguagem científica. O trabalho de desmontar falácias não é simples, não é leve e não é rápido, mas é absolutamente necessário. Cada vídeo, cada corte analisado, cada debate colocado sob luz forte é uma peça importante na construção de uma cultura mais honesta, mais lúcida e menos vulnerável ao obscurantismo travestido de conhecimento, e você faz parte disso simplesmente por estar aqui. Então agora eu peço, não como um gesto automático, mas como participação real na causa, inscreva-se no canal Rebelião Ateísta, clique no like, deixe um comentário dizendo o que achou do debate, o que gostaria de ver nos próximos vídeos e quais pseudocientistas você quer ver sendo desmascarados aqui. Compartilhe esse conteúdo com quem ainda acredita em argumentos que já caíram há décadas, com quem está começando a questionar, com quem precisa desse empurrão para pensar por conta própria. Seu engajamento fortalece esse trabalho, dá alcance à mensagem e ajuda a construir um espaço onde a lógica e a ciência não são apenas valorizadas, são defendidas com seriedade e coragem. Obrigado de verdade por assistir, por participar e por fazer parte dessa rebelião. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue questionando, continue pensando e, acima de tudo, continue livre.